Oi, eu sou Juliana de Paula Costa, pedagoga, integrante do projeto Pisar Nesse Chão Devagarinho, que tem como missão trabalhar com educação antirracista e afroeducação, com crianças promovendo vivências e com escolas e educadores por meio de assessorias e formações. Bom, estou aqui hoje para compartilhar um pouquinho dos nossos saberes e fazeres e, quem sabe, inspirar a prática de outras educadoras e educadores. Vamos lá! Quando a gente fala em educação antirracista, a gente tem que pensar primeiro no conceito de racismo estrutural. Você sabe o que é isso? Racismo estrutural é a ideia de que a sociedade tem o racismo não como exceção, mas como regra. Ou seja, racismo não é só quando tem algum caso de injúria racial, que inclusive é crime, é gravíssimo e faz parte sim do racismo. Mas o racismo ele está diluído na sociedade como um todo. O pensamento racista é o que vai organizar a nossa sociedade, é o que organiza a nossa sociedade e suas instituições desde a época colonial, quando o pensamento racista servia para explorar de uma forma desumana e tristíssima, né? Muito séria, aí o trabalho das pessoas negras. E esse pensamento, infelizmente, perpetua até hoje e é o que está aí estruturando a nossa sociedade. As escolas, sendo instituições que vão fazer a manutenção, né, da sociedade, que vai formar os sujeitos, têm um papel central quando a gente vai pensar educação antirracista. E sobre esse tema, né, o racismo estrutural, Silvio de Almeida tem um livro chamado O que é Racismo Estrutural, que eu recomendo muitíssimo. Bom, voltando lá para as escolas e esse papel central que ela tem na sociedade, afinal de contas, é quem está formando os sujeitos, né, e os cidadãos, tem a Lei 10.639 de 2003, que torna obrigatório o ensino da cultura e história afro-brasileira e africana nas escolas. Essa lei maravilhosa é fruto do trabalho de movimentos negros no Brasil, mas, infelizmente, ela é muito pouco colocada em prática nas escolas. Muitas escolas têm dificuldade de fazer trabalhos significativos com a lei, ou seja, quando fazem alguma coisa, fazem trabalhos muito incipientes, muito superficiais e pontuais, sendo que o artigo 26 da lei, no seu parágrafo 2, diz que este trabalho de inserção da cultura afro-brasileira nas escolas deve acontecer no âmbito de todo o currículo, mais especificamente nas áreas de arte, literatura e história brasileira, mas no currículo como um todo. Isso significa que as escolas, as gestoras, diretoras, coordenadoras devem pensar o projeto político-pedagógico. Esse trabalho tem que acontecer de uma forma diluída na rotina, diluída entre as áreas de ensino e de uma forma sistemática. Então, a gente pode aí pensar que esse trabalho de educação antirracista vem junto com a aplicação da Lei 10.639. Nesse sentido, eu venho trazer aqui uma dica, um primeiro passo para os educadores que podem já começar a movimentar a sua prática com seus educandos. A ideia é olhar para suas referências. Naturalmente, as referências que a gente vai acessar, né? Dando um Google, entrando numa biblioteca, numa livraria, ou que seja, geralmente vai vir um produto desse racismo estrutural, referências brancocêntricas. Aí então, o papel dos educadores em seus planejamentos buscarem referências afrocentradas, pesquisarem, procurarem autores de livros, personalidades na história que vão aí começar a nutrir a sua prática na sala de aula. Esse é o ponto 1, né? O educador se formar e levar essas referências. O ponto 2 seria do educador apresentar essas referências com qualidade, buscando aí uma forma afetiva, uma forma que vai de fato trazer significado aí para a prática, para o processo de ensino e aprendizagem dos seus educandos e o mais importante, mediar a relação dos sujeitos com esse conhecimento que começa a nutrir a prática em sala de aula. Esse é um trabalho de descolonizar os saberes. E isso vai gerar, sim, muitas vezes incômodo, indagações, conflitos na sala de aula. E isso é ótimo. É por meio desses conflitos que a educação antirracista vai sendo construída coletivamente. E para falar um pouquinho sobre isso, trazer um exemplo, vou chamar aqui a minha parceira,
Arianda Patrícia. É com você, Paty. Eu vim de lá, pequenininho, mas eu vim de lá, pequenininho. Quem me avisou pra eu pisar nesse chão devagarinho? Alguém me avisou pra eu pisar nesse chão devagarinho. Oi, eu sou Arianda Patrícia, sou pedagoga, dou aula em escolas e sou também integrante do Pisar Nesse Chão, projeto em afroeducação. Falando em trazer referências negras para a prática educacional, eu vou contar sobre um trabalho feito, onde a referência, nesse caso, era a Dona Clementina de Jesus. No primeiro momento, apresentamos a canção Muriquinho, da Dona Clementina, que é mais ou menos assim. Muriquinho pequenino, Muriquinho pequenino é parente de que samba na cacunda. Purugunta onde vai? Purugunta onde vai? Ô parente pro quilombo do Dumbá. E chora, chora, gungo e cambada, chora, gungo, chora. Na sequência, apresentamos fotos da Dona Clementina e, com essas referências, as crianças entraram em conflitos, em estranhamentos e manifestaram os incômodos em relação o tom de pele da Dona Clementina, em relação ao cabelo da Dona Clementina, em relação à voz e até em relação às palavras trazidas na canção. A partir disso, ficamos dias em torno dela, explorando outras canções, compartilhando um pouco da história de vida da Dona Clementina. Ficamos dias em torno de uma pesquisa a respeito da vida dessa personagem. Em paralelo a isso, combinamos com as crianças que faríamos também a construção de um estandarte para homenageá-la. Então, colocamos uma arte, né, que também seria válido como desdobramento desse trabalho. Quando se traz um tema como esse, e ele é trabalhado, é bem explorado, não vira um tapa-buraco, os temas como a estética do cabelo, como a origem das palavras, os significados das palavras, o que é esse português trazido, que está nutrido pela palavra de origem africana, que aí no caso é de origem banto, né, que a Dona Clementina traz na canção Muriquinho, e como a própria história da Dona Clementina ensina muito, que a partir das indagações e dos estranhamentos que as crianças manifestaram, eu pude aprofundar, pude trabalhar com elas e pude responder com tranquilidade algumas questões que foram postas em relação ao cabelo, em relação à cor da pele da Dona Clementina e como é possível fazer disso um trabalho de educação antirracista a partir da história de uma referência tão forte como a Dona Clementina de Jesus. Importante destacar que esse trabalho foi realizado com um grupo de crianças, onde metade eram crianças negras e a outra metade eram crianças brancas. E um dos desdobramentos, como eu já havia comentado, foi a construção desse estandarte que foi sendo costurado ao longo das conversas com as crianças. Eles tiveram a oportunidade de escolher os materiais e decidir coletivamente a estética do trabalho. E um
segundo resultado positivo, um segundo desdobramento, e que foi muito gratificante na realização desse trabalho, foi de perceber que as crianças negras começaram a se mostrar mais à vontade nesse ambiente. Elas começaram a soltar os cabelos, começaram a se acarinhar mais, a aceitar os nossos carinhos também, e uma convivência mais tranquila com as outras crianças. Elas estavam se relacionando de forma mais harmoniosa. E eu acredito que isso seja fruto desse ambiente, né, que está cheio de referências e com resposta para os conflitos que as crianças manifestam em torno do que não estão acostumados.